Salve pessoal, beleza? Estamos começando agora nosso terceiro Papo Raiz, né, que está acontecendo aqui pela primeira vez na Pracinha do Profeta, né, que é um espaço que a Mutiron, né, ajudou a recuperar junto com o Profeta, que é o mantenedor desse espaço aí já faz uns 15 anos, né, ou mais. E a gente está hoje aqui para conversar com a Cássio Augusto, né? Para quem não sabe, né, o Papo Raiz é um videocast que surgiu a partir de conversas políticas trabalhando na Horta. Né? Hoje a gente está tendo um mutirão aqui na Horta Mutiron. Ele está acontecendo aqui nesse terreno, né, e também lá no nosso outro terreno. Então está meio espalhado, talvez vocês vejam as pessoas aí trabalhando hoje pelo caminho. Né? E a gente, né, a Mutiron é uma organização, né, horizontal, né, que é organizada a partir de frentes de trabalho, que tem, pelo menos no sentido organizacional, muita relação com o anarquismo. Né? E nesse sentido, né, a gente também traz pessoas para falar dessas tendências radicais aí de esquerda, né, alguém poderia chamar de radical de esquerda. A gente vai conversar hoje aqui com o anarquista Cássio Augusto, né, que é um influencer aí do Twitter, né, Cássio? Não, imagina. Não sou e nem quero ser. É professor de Relações Internacionais, né? E é um dos motivos principais que a gente chamou ele aqui, para falar sobre ecopolítica, né, que é um assunto que atravessa nossas atividades. E agora eu vou passar a palavra aí para o Acácio, né, pedir para ele se apresentar também para o pessoal. Né, e a gente tem uma pergunta aí, né, ecopolítica, né, uma palavra aí meio, né, estranha, né, as pessoas podem conectar facilmente do que se trata, mas não saber que é uma visão que é parte de uma certa crítica, né, da atuação de certas organizações políticas a respeito da ecologia. Né? E aí eu queria perguntar para o Acácio aí se ele teria como explicar para a gente de uma forma que uma pessoa que trabalha na horta, mesmo que seja uma horta urbana, né, entenda o que quer dizer isso, né, entenda se a gente pode passar por isso. Aqui a gente está trabalhando nos terrenos da Transpetro. Né? A Transpetro, para quem não conhece, é uma empresa, né, ligada à Petrobras, né, que cuida desse transporte, né, de derivados do petróleo, né, de gás natural, etc., através desses dutos subterrâneos. Né, eles concedem essa utilização desse terreno que, de certa maneira, já era, né, um terreno público, portanto, também ele é nosso. Né, mas ele é concedido oficialmente pela Transpetro para o uso, né, e a gente passou aqui por uma certa relação aí, com uma certa tensão, né, que quem tinha a concessão desse terreno, o Profeta, teve uma crise no relacionamento aí com a empresa, né, e a Mutiron veio aqui apoiar, e a gente conseguiu muitas coisas aqui, né, a gente conseguiu ajudar a reestruturar esse espaço, e a própria Transpetro, né, passou a ver esse espaço como um espaço de modelo para uma atuação ecológica nesses terrenos, né? Mas será que aí a gente pode pensar que aí tem uma armadilha, né? Será que a gente também está fazendo uma certa resistência? Quanto que essa parceria ela promete aquilo que ela cumpre aquilo que ela promete? Né? O que você acha disso? Qual que é a sua visão a partir de uma visão crítica sobre a política e sobre a ecologia? Tá. Bom, ixi, muita coisa, hein, Guilherme? Cara... Mas você pode falar o que você quiser. Tá, não, né? vou tentar sintetizar aqui. Bom, primeiro agradecer, estar aqui, conhecer o trabalho de vocês, conhecer o espaço. Acho que Santo André, São Bernardo tem uma certa tradição de grupos radicais, né? Desde, sei lá, movimento punk dos anos 80, movimento anarcopunk, mesmo movimento anarquista, né? Santo André abrigou durante muito tempo a Casa da Lagartixa Preta, que para nossa geração é bastante conhecida, tem um trabalho aí. E como você disse, tem essa relação com o anarquismo há muito tempo. Né? Outro dia eu estava pensando, assim, a gente está em 26, eu posso dizer que eu tenho alguma relação com o anarquismo há mais de 30 anos, porque lá, 14, 15 anos, eu já fazia zine, sem saber porra nenhuma da vida, falando de anarquismo, envolvido inicialmente com o movimento punk, depois com o movimento zapatista, movimento antiglobalização, até chegar num ponto onde eu fiz disso minha própria vida, né? Então, meu trabalho como professor, como pesquisador, como eu estava dizendo, eu tenho uma relação há muito tempo com o anarquismo, me entendo como militante anarquista para além de qualquer identidade política ou estado civil. É o jeito que eu olho para o mundo, é o jeito que eu sou, é o jeito que eu crio meu filho, é o jeito que eu vivo com a minha companheira, é o jeito que eu lido com os meus amigos também.
E nesse processo fiquei muito tempo, estou ainda, né, no NUSOL, que é o Núcleo de Sociabilidade Libertária. Foi onde eu fiz toda a minha formação, onde eu trabalhei muito tempo também como pesquisador, junto com o Passetti, com o Salete, com um monte de gente que eu gosto muito que está lá. Eu vou que é de mandando, lá. gente, a gente libera a passagem. E hoje, como você disse, estou lá na Unifesp como professor de Relações Internacionais. Tem um grupo de pesquisa lá que chama LASINTEC, que é o Laboratório de Análise em Segurança Internacional e Tecnologias de Monitoramento, onde também a gente produz uma série de pesquisas, de análises críticas às políticas de segurança, de uma perspectiva libertária, né? Não é um grupo anarquista, não é um grupo libertário, é um grupo de pesquisadores, mas que mobiliza formas radicais de analisar a política de segurança, inclusive chamando atenção para o quanto ela é decisiva hoje, mesmo nas democracias, que é o que a gente chama de democracias securitárias. São democracias, não vai ter golpe, não tem fascismo de volta, tem uma democracia que, por meio dos dispositivos de segurança, consegue muitas vezes ser mais brutal e mais assassina do que foi a própria ditadura, do que foi o fascismo. Se trata de comparar, mas trata de entender que são condições diversas de enfrentamento e organização. Pode Bom, crer. e nesse tempo de NUSOL... O NUSOL que criou a revista Ecopolítica, né? Isso, a revista Ecopolítica, a revista Verve. E aí, para chegar na sua pergunta sobre ecopolítica, nesse tempo de NUSOL, eu também fiquei muito tempo, escrevi junto com o Passetti, junto com a Salete, junto com a Beatriz e com o Tiago, um livro que chama Ecopolítica, que é o resultado de uma pesquisa temática da FAPESP, que foi coordenada pelo Edson Passetti, porque o Passetti ele mobiliza esse conceito de ecopolítica desde ali da segunda metade dos anos 90, né? E se eu fosse dizer de uma maneira muito simples, o que ele diz houve transformações significativas no que o Foucault chamou de biopolítica, ou seja, a política vai deixando de ser uma gestão da vida humana, uma gestão da população, como Foucault definiu ali nos anos 70, e a partir mais ou menos ali do final da década de 60 e mais intensamente a partir dos anos 90, a biopolítica vai tomando uma forma de ecopolítica. O que isso significa? Se na biopolítica o objeto de governo era a vida humana, inclusive a vida humana é entendida como espécie populacional, o que explica os racismos e, enfim, todos os regimes que exercitaram fortemente o racismo de Estado, como fascismo, stalinismo, enfim, hoje esse objeto de governo se expandiu para a vida no planeta. Ou seja, isso não quer dizer que não existiam formas de governar outros viventes, mas a ecopolítica hoje tem como objeto de governo o vivo no planeta. E o próprio planeta enquanto objeto de governo. E dizer que o planeta é um objeto de governo, assim como foi com a espécie, com a população enquanto espécie, significa produzir conhecimento sobre ele, significa produzir práticas sobre ele, significa produzir determinadas formas de conduta da relação dos humanos viventes com os outros viventes desse lugar, então com os animais, com as plantas e tudo mais. Enfim, isso é um jeito muito simplório de um conceito que, enfim, de fato é complexo, mas eu acho que, por exemplo, né, para efeitos do que você me perguntou aqui, é isso que explica uma empresa multinacional, estatal e multinacional, extrativista, como a Transpreto, prestar atenção numa pequena horta no caminho dos seus dutos. Isso não era comum há 20, 30, 40 anos atrás. Mas isso faz parte de uma gestão combinada, de uma governança dos riscos que hoje tem você extrair petróleo. Então, há desde uma governança dos riscos ambientais severos disso, vazamentos, esgotamento mesmo dos recursos minerais que eles extraem, até se antecipar a possíveis problemas com população local, como, por exemplo, criar pequenos
pequenas experiências onde eles incentivam, às vezes até financiam tal, que faz parte dessa governança. Eu, enfim, como disse, fiz toda essa discussão junto com um monte de pesquisador lá, coordenado pelo Edson, mas é curioso que logo depois eu fui morar no Espírito Santo e eu vi como isso funcionava efetivamente. Porque, tragicamente, eu tive lá justamente no ano em que estourou a barreira de Mariana. E como vocês sabem, né, Mariana em Minas, ela dá todo o dejeto da barreira, o dejeto de minério, foi pro Rio Doce, e o Rio Doce deságua no litoral do Espírito Santo. Eu vi a lama chegando. Né? A época eu estava fazendo um pós-doc lá com a Tereza, que é uma professora de geografia tal, e é ligada nessas questões ecológicas tal. Eu estava justamente desenvolvendo com ela um pós-doc sobre ecologia social e movimentos ecologistas radicais. E o que aconteceu? Bom, eles tiveram que imediatamente responder emergencialmente o próprio vazamento. Foi uma coisa bizarra, cara. Você vê? Porque o Rio Doce, ele deságua em Regência, que é uma cidade litorânea ali para cima de Vila Velha. Para cima, eu digo, indo Mais de ao Vila norte. Velha, não, mas indo de Vila Velha em direção à Bahia, né? Do Espírito Santo em direção à Bahia. E foi bizarro, porque Regência era uma praia de surfista. Só que o dejeto de minério era tão grande que as ondas, o mar ficou sem onda, por causa do peso do minério. Aí. Bom, o que eles fizeram? Então eles tiveram essa emergencial primeiramente, e logo depois estourou um monte de programinha, e aí criou-se uma espécie de conselho de governança que envolvia assim, desde o pescador mais simplório ali do local, até o projeto Tamar, Greenpeace, o caralho, para mitigar, né, Metal pesado que tava ali. Não, para mitigar o impacto ecológico que tudo isso tinha acontecido. E aí é uma coisa muito doida, porque você vê que de fato há uma complexa rede de saberes e poderes que reconhecem, e acho que é aí que eu gostaria de chegar em relação à ecopolítica, reconhece que se no tempo da biopolítica a grande questão, a grande coisa que mobilizava as pessoas era a vida humana, né? Então, se você pensar em todo o movimento operário, ele girava em torno da vida humana, né? Horas de trabalho, saúde, condições de moradia, tempo de trabalho, férias, né? Todo o conjunto de lutas dos trabalhadores girava em torno da vida do humano. Na ecopolítica, as empresas, o Estado, né, as grandes mineradoras e tal, sabem que o grande potencial de mobilização está na vida do planeta, onde as pessoas estão preocupadas com isso, né? E elas se antecipam criando esses aparadores de organizações, formas de ação que poderiam produzir uma revolta ou uma transformação radical. Aí eles criaram essa parada, aí foi muito louco. Por sorte a Tereza também concordou com a minha leitura. A FAPES, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, procurou a gente e dizendo, não, vocês trabalham com isso, a gente gostaria que vocês fizessem uma pesquisa, a gente tem um dinheiro aqui para vocês fazerem uma pesquisa para mapear as populações no entorno do Rio Doce, na faixa capixaba, né? Que sofreu esse impacto aí. Cara, aí a Tereza veio trazer essa proposta comigo, eu discuti com ela, falei, Tereza, sabe o que esses caras querem? Eles querem que a gente produza, como se fosse polícia, conhecimento, para eles poderem saber como que eles vão conter, porque eu não sei se você se lembra, os Krenak, à época, foram a expressão mais radical de resistência ali, né? Teve uma coisa até que viralizou, que era um Krenak chorando a morte do Rio. Sim, né? E vários Krenaks se colocaram durante dias obstruindo o trilho do trem, porque o minério que é extraído do interior de Minas Gerais, ele escoa pelo porto de Vitória, né? Certo. Então, eles estavam ali dizendo, olha, vocês têm que parar com isso. Só que, justamente,
Você vê como, e nisso a gente trabalha muito na chave da leitura do Foucault, né? O poder ele não é só repressivo, o poder é positivo, ele produz. Então o que ele produziu? Ele rapidamente, com exceção dos Krenak que tinham radicalizado, criou uma série de anteparos para as populações ali, pescadores, ribeirinhos, camponeses, tal, parará. E aí, coisa que para eles é, como se diz vulgarmente, é dinheiro de pinga, pagam uma assistência aqui, pagam outra ali e tal, para que eles não se organizassem a ponto de dar a única resposta radical àquele vazamento, que era: parem de minerar, parem de fazer mineração. E isso é foda porque isso, eu tô falando de 2017, talvez, eu acho que foi 2017, 2017. Não, menos, 2015. 2015, 2016. O que acontece? Não é só a sobrevivência, a produção e reprodução da vida das pessoas ali. Porque o que aconteceu? Toda ecologia comunitária ali, de vivência das pessoas, foi profundamente atingida. Então, por exemplo, por mais justo que fosse o cálculo de você pagar uma bolsa para um pescador que não vai poder mais pescar, porque assim, parou-se de falar isso, mas o Rio Doce está morto. Ele está morto e eu lembro de ter visto uma palestra de um biólogo tragédia, né? Na UVV, ele falou, pelo menos 100 anos para refazer. Só que a questão não é só o dinheiro e a sobrevivência dessas pessoas, porque aí esse pescador que tinha lá a vida que girava todo em torno da pesca, agora ele recebe uma assistência qualquer, de uma fundação privada ou do governo, ele vai fazer o quê? Se embrenhar em cachaça, você entende? O modo de vida dele mudou radicalmente. Pescar era a vida dele, não era só que pagava as contas dele. Né? Sim, pois é. Então, acho que eu me alonguei, mas assim, o que é ecopolítica? É justamente entender que as relações de poder hoje passam fundamentalmente por esse cuidado com a vida e que o objeto de governo é o planeta. Por que é o planeta? Porque a gente mudou de perspectiva a partir dos anos 60. Quando o homem passa a conseguir ir para a Lua, conseguir olhar o planeta de fora, como se ele fosse de fora, né? Então é uma imagem que o próprio Edson mobiliza no primeiro artigo dele sobre a ecopolítica, né? Quando Yuri Gagarin, né, foi mandado pela União Soviética, fala a Terra é azul, a partir de então o nosso conhecimento estava nesse nível, para fora do planeta. Então o objeto de governo hoje é o planeta. De tal maneira que, a despeito da continuidade dos governos nacionais, e mesmo de um certo revival do nacionalismo que a gente tem vivido nos últimos 10 anos, as decisões de governo são forçosamente transnacionais. Né? Então, você pode ter uma retórica nacionalista, tá? Mas nenhuma empresa, mesmo uma prefeitura, não faz uma política sem considerar questões internacionais, seja índices da ONU, seja relações com empresas de outro país e assim por diante. Então, resumidamente, a ecopolítica é a forma contemporânea da positividade do poder, como diria o Foucault, numa era de transformação da biopolítica. Pode crer, isso envolve relações locais, transnacionais, envolve uma série de relações que o pensamento mais tradicional sobre o poder acaba não considerando, né? E aí, por exemplo, a gente pode ver esses grandes encontros, né, como a COP30, né? Eu acho que é um assunto que dá para abordar por aí, né? E também é um momento que passa por um momento histórico muito diferente do que estava sendo até... Né, isso já está encaminhando desde o final da pandemia, eu acho, né? Mas é uma mudança nas relações internacionais, ou não, né? Que é a mudança de hegemonia internacional, né? Os Estados Unidos com um papel diferente, tem a China, tem a Rússia, né? A União Soviética. Olha só, já entrega a idade, né? Né? Mas aí a gente vê a COP30, por exemplo, que foi um momento, né, que teve uma articulação que surpreendeu muitos, né? Talvez não todos, mas surpreendeu muitos, essa articulação do Lula com o Trump, né? E como que você também trabalha com relações internacionais, né? Também pensa isso, né? O que você acha dessa situação contemporânea, né? Pegando esse caso aí da parceria do Trump com o Lula na COP30, né? Petróleo na bacia do Amazonas. Pois é. Né? E agora a gente teve um passo além, né? Que foi agora os Estados Unidos faz uma primeira
ocupação de um país, né? Aparentemente, né, assim, antes teve sempre uma articulação muito maior com a ONU e tal, agora não tanto, né? A Venezuela, como é que você analisa essa situação? Não, então, são muitas coisas, né? Eu acho que assim, um ponto de partida... Eu solto várias coisas e você escolhe o que você quiser falar. Não, mas eu acho que um ponto de partida importante, tanto pra gente, seja pra gente pensar a COP, seja pra gente pensar a intervenção policial dos Estados Unidos na Venezuela, e eu quero frisar essa forma policial, vou chegar nela, é que as categorias modernas, hoje, as categorias modernas de análise da política, elas rodam todas no vazio. Então, por exemplo, né, quando a questão da Venezuela, ou mesmo algumas questões, por exemplo, de gestão da Amazônia, uma palavra que costuma sempre aparecer na boca de gestores, de políticos e de alguns analistas, na verdade, na maioria dos analistas, é a questão soberania. A soberania já não é mais uma questão há muito tempo, né? E, embora exista uma retórica sobre a soberania... Soberania nacional, né? Você está falando. A soberania dos países, né? Embora exista uma retórica sobre a soberania, ela não explica essas relações. E aí as pessoas ficam perdidas quando elas veem assim, mas peraí, como que o Lula conseguiu costurar um acordo com o Trump se ele era contra o Trump e se tinha uma questão da soberania lá, na lei Magnitsky, nas tarifas e o caralho. Cara, tudo isso não interessa, por quê? Se eu fosse dizer de uma maneira muito simplista, eu diria para você que seja a COP30, seja a ação dos Estados Unidos na Venezuela, são formas que estão se encontrando de gestão global desse planetário, né? Que, veja, elas são, por definição, uma palavra que migrou do mundo corporativo, das empresas, para a análise da política internacional hoje, manifesta muito isso, que é a ideia de governança. Você não tem mais um governo... Quer dizer, você nunca teve, né? Talvez a grande revolução do pensamento do Foucault na filosofia política tenha sido chamar atenção para a ideia de que, olha, a modernidade, né, desde as revoluções burguesas ali do final do século XVIII, a modernidade não é regida por um governo centralizado, mas por relações de poder que são capilarizadas. Mutatis mutandis, isso serve também para entender que, ainda que haja figuras de referência, vamos pegar duas que são aparentemente antagônicas, né? Lula e Trump. Eles todos fazem parte dessa governança internacional, né? Até porque os antagonismos são menos contrastantes do que eles parecem a um primeiro momento, né? Um exemplo que eu uso muito em aula é, tá, beleza, China e Estados Unidos. Você diria para mim hoje que a vida de um jovem, eu tô falando numa sala, né? Que a vida de um jovem em Xangai é lá muito diferente que a vida de um jovem em Nova York ou em São Paulo? Não é. Ele consome coisas parecidas, ele usa coisas parecidas, quer dizer, o modo de vida é bem pouco antagônico. Diferencia aqui e ali, né? Eu brinco sempre, né? O estadunidense e o brasileiro usa WhatsApp, o chinês usa WeChat, mas eles estão todos ali conectados numa rede, né, de aplicativos e tal. Bom, então, primeira coisa é isso, né? Então a COP30 também é uma bobagem você analisar a COP30 no sentido, ela conseguiu os acordos, ela não conseguiu acordos. É uma grande feira dessa gestão, onde no próprio linguajar da ONU, né, as partes interessadas, os stakeholders, vão ali buscar formas possíveis e compartilhadas de ação. Claro, o que essa linguagem vende? Vende que dentro de um sistema de governança, a relação entre as partes interessadas é horizontal, ela não é. Né? Para voltar no exemplo de Mariana que eu dei aqui, né? Senta lá, Associação dos Pescadores de Regência. Eles vão sentar com pé de igualdade com a Samarco, que era a dona da mineradora? Não vão. A Samarco tem mais dinheiro, tem mais poder, tem mais capacidade de ação, tem mais influência dentro da sociedade. Mas o importante disso tudo é ver como o que esse tipo de gestão dessa governamentalidade planetária, que é uma governamentalidade
como você quis chamar também, pode ser uma governamentalidade verde, ela produz um ambiente compartilhado de gestão geral da vida, e aí da vida do planeta, né, da vida no planeta, onde, obviamente, vai ter conflitos, vai ter atritos, vai ter diferenças, mas nunca há ruptura, né? Porque há uma continuidade num sistema de controle muito fino, né? Controles participativos, onde as pessoas efetivamente se envolvem na gestão da própria vida, né? Participam da gestão da própria vida. E se de um lado a COP30 seria a expressão ecológica dessa governamentalidade planetária, dessa governança compartilhada do planeta, também uma intervenção como a dos Estados Unidos na Venezuela também mostra isso. Por quê? Falou-se muita coisa, falou-se de o direito internacional acabou, não há mais respeito às soberanias do país. Bom, primeiro, né, isso só serve para quem é desmemoriado, porque a Carta de São Francisco, que deu origem à ONU, foi assinada em julho de 45, em agosto os Estados Unidos estavam bombardeando Hiroshima e Nagasaki, né? Estava soltando e foda-se, né? E mesmo para nós, no nosso tempo de vida, quem tem aí seus 40, 50 anos, né, os Estados Unidos abriu guerra contra o Iraque em 91, com a desculpa de que ele estava violando a soberania do Kuwait, mas fez isso numa tensão ainda de uma nova ordem mundial que estava surgindo, que todo mundo acreditou seria gerida por esse sistema ONU. Logo depois, a gente já era militante, já foi para a rua protestar contra a guerra do Iraque de 2003, onde os Estados Unidos leva a questão para o Conselho de Segurança da ONU, dizendo que o Iraque estava guardando armas de destruição em massa, armas químicas. O Conselho de Segurança da ONU não aceitou, o veto, se eu não me engano, na época foi da França e da Alemanha. Os Estados Unidos falaram, vocês não querem? Então foda-se, fez a intervenção, fez a guerra no Iraque, a despeito do Conselho de Segurança, com a ajuda da Inglaterra e baseado no que hoje se chamaria de uma fake news, porque acabou não se comprovando que o Iraque tinha essas armas. Tudo isso levou a um julgamento sumário, com finalmente a execução do Saddam Hussein. Fez isso de novo depois no governo Obama com a Síria, que também culminou na execução do Muammar Gaddafi. Fez isso de novo, aí pior ainda, né? Quer dizer, de forma policial, mandou o SEAL secretamente invadir o Paquistão, sequestrar o Osama Bin Laden, transmitir isso para a Casa Branca, executar o Osama Bin Laden, sumir com o corpo dele e, não sei se vocês se lembram, tinham team leaders comemorando na porta da Casa Branca que o maior inimigo da humanidade tinha sido executado pelo governo, o tão progressista e democrata governo Barack Obama, primeiro presidente negro dos Estados Unidos, né? Então, eu me alonguei porque os exemplos são muitos, mas assim, ponto 1 não tem nada a ver com caralho de direito internacional e tal. Tem a ver com petróleo? Claro, aí é evidente. Mas para além disso, para além do interesse, o que muda ali? Muda que, de novo, essas relações elas não estão mais geridas pela oposição de soberanias, né? De maneira que o Trump começa a cercar a Venezuela, derruba algumas embarcações venezuelanas ali, sabia-se da tensão por conta do apoio militar que a Venezuela recebia da Rússia, mas já estava sem receber fazia um tempo, porque a Rússia também fez uma invasão militar no território ucraniano, que muita gente por aí defende e tal, mas não é muito diferente do que os Estados Unidos fez no Iraque, que está fazendo agora na Venezuela. E no momento oportuno, ele desencadeou uma ação policial única e exclusivamente para ter essa figura para mostrar para o mundo que era a prisão do Maduro. De maneira que, hoje já pode-se dizer com certa segurança, né, ele interceptou Maduro e não alterou em quase nada o regime chavista na Venezuela, né? Amarrou os devidos acordos com a Delcy, amarrou os devidos acordos com o irmão da Delcy, que é uma figura importante do chavismo venezuelano. E a Delcy também, por sua vez, não se trata de fazer juízo de valor, julgamento moral.
na condição de governante, também teve que fazer os acordos. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é uma operação de guerra, não é uma operação militar. É uma operação de ajuste dessas complexas relações de gestão planetária, né? E aí, você não tem mais, há muito tempo, guerra. Um grupo declara guerra ao outro, a guerra tem uma duração, no final da guerra vão ver quem ganhou e você tem o espólio da guerra. Você tem uma gestão, do mesmo jeito que você tem uma gestão compartilhada da relação com o meio ambiente, você tem uma gestão compartilhada da violência também, que passa por várias coisas. E, para terminar onde eu comecei, né? Fica muito difícil você analisar isso a partir das categorias modernas da política. Soberania, autodeterminação dos povos, mesmo imperialismo. Não se trata de imperialismo, né? Não se trata de imperialismo na medida em que não é um Estado nacional capaz, com poder militar, que vai lá e usa a violência para garantir os interesses das suas empresas. Por quê? Também essas empresas, embora tenham um país de origem, elas estão pulverizadas no mundo inteiro, né? Como que você vai medir, por exemplo, o poder de uma Google, né? De uma Meta, que tem nas suas mãos a quantidade gigantesca de informação das pessoas e assim por diante? Então, a ecopolítica, embora o nome dê a ideia de que ela está só relacionada às questões ecológicas por causa do eco, no fundo está relacionada com essa gestão planetária da vida no mundo, né? Seja a gestão violenta dela, e aí é por isso que o elemento policial ganha proeminência em relação ao elemento militar. Então você não tem, se você tem nas cidades uma certa militarização da polícia, é porque você tem uma policialização dos militares também. E aí insisto, se fosse há 50 anos atrás, os Estados Unidos ocuparia militarmente a Venezuela. Não, ele foi lá, fez uma operação militar, capturou um sujeito sob acusação de que ele estava envolvido com tráfico de drogas. Quer dizer, qual a diferença do que o Trump fez com Maduro com o que, sei lá, o exército brasileiro fez no Morro do Alemão para capturar outro traficante também? Então, a forma mudou e, para mim, uma das vantagens de operar nessa chave analítica da ecopolítica é discutir essas relações que sofreram profundas transformações nos últimos 70 anos a partir de categorias que não são as categorias da filosofia política moderna. Umas ideias que insiste, persiste, acompanha o dia inteiro até você se deitar. Eu estava pensando no que o Acácio acabou de falar sobre como o governo do planeta, né, se apresenta diante dessa nova situação, né, que é uma desigualdade, mas uma desigualdade complexa aí de forças, né? Uhum. Como que nós que somos rebeldes em relação a essas forças, né, podemos encontrar uma forma de ação, né, no campo, por exemplo, no campo ecológico, né, porque aí também aproveitando um assunto que você reflete, dialoga, né, que no anarquismo também houve um momento, né, dessa mudança, se a gente for ver, que é um ecoanarquismo, anarquismo verde, né, tem um cara que a gente pode mencionar aí para facilitar o debate, né, que é o Murray Bookchin, né, que propôs a ideia de comunalismo, municipalismo libertário, né, e ele fala o seguinte, que a gente precisa de uma atuação que tem a ver com o meio ambiente, com o nicho onde está, né, tem a ver com tecnologias, formas de se relacionar com esse meio, que já não é mais aquela forma fabril. Então, também é um crítico dessa ideia essa ideia do século XIX, né, que prolifera pelo século XX, mas de que vai ter uma revolução proletária, né, a partir da fábrica, do chão de fábrica e tal. Então tem uma organização que não dá para ser simplesmente proletária no sentido capitalista da palavra, né, tem que passar por outras formas de relação aí, né, e é exatamente esse o campo que vai acabar se encontrando com a ecopolítica, né. Aqui a gente, na Motiron, de certa forma, a gente pode pensar que está agindo nessas trincheiras, nesse campo de batalha aí,
né, que ao mesmo tempo não é uma guerra, que não chega a ser guerra, né, porque vira tudo... Agora são guerras internalizadas, né, sempre é violência, né, sempre é guerra. Se a gente for pensar com o Proudhon, por exemplo, né, mas É a petit guerre, como diz o Proudhon, né? É a pequena guerra. Pois é, agora os exércitos são a polícia, né, enfim. Mas indo mais direto ao ponto, né, pensar outras práticas, outras formas de se relacionar. Né, a gente está aqui, por exemplo, a gente lida com além da agroecologia, né, não sei o quanto que você também é familiarizado com esse tema, né, que é uma forma de juntar muitos conhecimentos de diversos dessas disciplinas, né, que foram formadas, né, por esse poder, por essa sociedade disciplinar, por essa sociedade de controle, né, por essa forma de lidar com conhecimento, né, que passava pelas universidades, mas agora já está passando, né? Então a ecopolítica também, a universidade também pega, né, a agroecologia, né? Mas enfim, né, a agroecologia, pensar também que é formada por outros conhecimentos, outras bases, outras práticas. O mutirão, por exemplo, né, que é uma prática tradicional brasileira. Né, a gente tem um livro, é muito raro isso, né, porque é um assunto tão conhecido assim, né, tão popular, mas também pouco debatido. Tem um livro raro aí, que eu esqueci o nome do autor, que chama Mutirão o livro, né, que a Teia dos Povos está reorganizando para ser lançado. O Erasto estava retomando isso aí. O Erasto que é da Teia, camarada, gente finíssima. Pode crer, eu não conheço pessoalmente, né, mas eu sei que a Teia dos Povos estava retomando esse assunto. Né, será que isso pode ser um caminho, né, para lidar com a ecopolítica, por exemplo? Então, cara, assim, tem essa máxima que virou jargão, mas se ela não for tratada como um jargão, ela é muito importante para entender as coisas, né? Que o Foucault lá pelas tantas diz assim, ó, onde há poder há resistência, né? Então, se a gente está partindo da ideia de que as formas de controle, de governo, de gestão da vida migraram, ou migrar não é uma boa palavra, mas elas se metamorfosearam em formas de gestão da vida populacional, da vida humana, da vida como espécie, para uma gestão, digamos, ambiental, ecológica da vida, as resistências a isso também vão aparecer nesse campo. Então, por exemplo, o Bookchin, né, o Murray Bookchin, eu acho ele um cara muito importante. Eu acho que a gente ganharia se a gente lesse mais o Bookchin do que muitos outros autores do anarquismo já considerado clássico. Ele tem vários problemas? Tem. Ele está ainda atravessado por uma forma de análise política ainda muito marcada pelo pensamento moderno, pelo humanismo? Sim. Ele criou polêmicas desnecessárias? Também, né? A tal polêmica lá entre o anarquismo como estilo de vida e o anarquismo social é um episódio que eu acho, enfim, desnecessário. Acho que o Colin Ward, que é um cara que eu gosto muito, cara, um inglês, que infelizmente também é pouco lido, ele escreveu um texto maravilhoso sobre essa polêmica. Eu não vou lembrar agora que número da Verve esse texto saiu, mas ele está lá publicado em português numa das Verve, onde ele vai dizer assim, ó, cara, para com isso, não precisa opor uma coisa à outra. Até porque, isso seria óbvio, né? Não existe anarquismo social que não engendre um certo estilo de vida para quem o participa. E não existe anarquismo com um estilo de vida que não tem uma certa incidência social. As pessoas não vivem em bolhas. Elas estão nos lugares e isso produz. Então, feito esse disclaimer sobre o Bookchin, eu acho que ele foi muito sagaz após ter feito. Ele tem um trabalho longo sobre a Revolução Espanhola, que também é pouco conhecido, onde ele foi sagaz em perceber que o eixo de luta tinha mudado. E ele percebe isso antes de muita gente, inclusive o Bookchin. Os primeiros escritos dele, dos anos 50, sobre ecologia, eles são plagiados pela Rachel Carson, que depois virou um best-seller desses debates ecológicos. É um pouco a base do que depois a Brundtland vai desenvolver como desenvolvimento sustentável. A Rachel Carson plageia o Bookchin. Mas ele foi muito perspicaz em notar o quê? Estudando a Revolução Espanhola, ele falou, olha, aqui, na metade do século XX, né, na Segunda Guerra, quando os governos liberais da Inglaterra e da França fingem não ver que o fascismo estava triunfando em território espanhol,
Porque tem isso, né? Muito da derrota da Revolução Espanhola tem a ver com a deliberada... ter sido ignorado deliberadamente pelos governos que diziam defender a democracia, o liberalismo e tal, que era especialmente a Inglaterra e a França. Isso ficou muito famoso na denúncia do Picasso com o quadro dele de Guernica, né? Não, só um parênteses, é engraçado que o pessoal também desses países, os próprios anarquistas, né, eles muitas vezes já conversando com estrangeiros, o pessoal fala assim, a Guerra Civil Espanhola, e eu falando assim, a Revolução Espanhola, os caras, não, Revolução não, Guerra Civil. Foi revolução. Já rola também então, uma certa... já começa por essa nomenclatura, uma revolução não é uma guerra, mas a questão é, quem massacrou a revolução foi a guerra, né? Primeiro por essa ignorância, segundo, isso está muito bem documentado no Homenagem à Catalunha do George Orwell, né? O stalinismo vai lá neutralizar as forças de resistência ao fascismo, a coluna do Hut. A gente sabe até hoje que o do Hut foi executado em condições ainda nunca esclarecidas. Logo na saída, quando ele se recusa a participar do governo popular da Generalitat da Catalunha e vai para Madrid combater o fascismo, ele toma um tiro nessas condições. Mas, para além de todas essas questões específicas e da traição histórica, né? Por isso que eu falo, hoje em dia tá moda aí na internet e tal, marxismo, stalinismo, cara, eles são inimigos do anarquismo, sempre foram e sempre serão, né? Porque fazem de tudo para neutralizar. Eventualmente, em condições, eles fingem que são aliados, né? Porque também sempre é bom ter um anarquista maluco que vai dar cacete em fascista, que vai resistir à polícia dentro de uma manifestação, mas na hora de fazer a partilha do bojo, eles ficam com tudo para eles. Mas o Bookchin sacou o quê? Né? Ele falou assim, olha, a experiência da Revolução Espanhola foi o teto da capacidade de transformação radical da mobilização dos trabalhadores. Por quê? Ele sacou também, talvez morando nos Estados Unidos, onde isso estava acontecendo de uma forma muito acelerada, nos anos 50, né? O local não é mais a fábrica, mas é a cidade. Quer dizer, a gente precisa se organizar no espaço da cidade para produzir uma transformação que seja radical e que seja efetiva. Por que tem que ser efetiva? Porque é a mesma concepção do sindicalismo anarquista. Você não faz uma revolução e depois instaura a forma de organização libertária. Você precisa organizar essa revolução de forma libertária. Então, muitos, como Malatesta, acreditavam que o sindicato tem que refletir a nossa forma de organização libertária, descentralizada, sem relação de poder. E, de fato, na Espanha isso aconteceu, né? A CNT operava sem funcionário de carreira, ela funcionava pelos seus associados, né? Não tinha uma burocracia sindical que criou. Hoje em dia existe até o Sindicato dos Trabalhadores do Sindicato. Do sindicato, exatamente. Porque é o controle burocrático, né? Então, o Bookchin sacou e ele começa a discutir o que? Olha, a gente precisa pensar numa outra forma de organização. Para não me estender muito, chegar no exemplo de vocês aqui. A questão é, isso produz, nisso eu acho que o Bookchin é coerente com as concepções proudhonianas, com as concepções anarquistas clássicas, que é o quê? Pensando ainda nisso, né? Tal qual disse Emma Goldman em algum momento, você não chega a fins libertários por meios autoritários. Meios autoritários, que é a crítica clássica que nós sempre fizemos à ditadura do proletariado, desde as polêmicas do Bakunin com Marx na Primeira Internacional. Mas o que ele vai dizer? Ele vai falar assim, olha, a gente precisa organizar localmente, dentro das cidades, de maneira a ruir o poder como se fosse cupins que vão comendo isso por baixo. Então a gente precisa pensar na distribuição da água, na relação com o lixo, na nossa capacidade de autonomia alimentar, né? Então, assim, há várias coisas, como eu disse no começo, que a gente pode botar senões no que o Bookchin fez. Ele mesmo, né? Talvez foi longe demais, acabou defendendo participação em eleição. Só que aí você tem que descontar, porque é um sistema político diferente do sistema político republicano brasileiro ou francês. O sistema estadunidense tem outra lógica. De qualquer maneira, o essencial do que se pode tomar hoje do que o Bookchin dizia era: se nós nos organizarmos dentro dos nossos locais de moradia, dentro dos lugares onde nós estamos, de maneira libertária, faremos a revolução
anarquista avançar. Ele ainda acreditava no processo revolucionário, né? Então eu acho que, voltando, tentando conectar isso com a primeira parte, né? Como eu disse, o que existe hoje é um modo de vida planetário que é comum. Há pequenas diferenças entre, né? Vou usar o mesmo exemplo, entre o morador da cidade de Xangai, o morador da cidade de Nova York e o morador da cidade de São Paulo. Mas fundamentalmente o que eles fazem? Eles trabalham, eles têm computador, eles moram numa casa, eles usam carro, quer dizer, o modo de vida é semelhante, né? É homogêneo. Só um parênteses aí, nesse caso aí seria o trabalhador, talvez o que a gente chama no Brasil de classe média, né? Isso. Porque a gente tem uma mas mais multidão que também de isso. pessoas que estão à margem desse sistema, assim, né? Nem tanto, viu, cara? Porque mesmo os que estão à margem, eles atuam de maneira a alcançar esse modo. Você entende? O que eu tô falando aqui é menos Certo, é um um dado ideal. sociológico e mais um modelo. Certo. O modelo é esse, entendeu? Sei lá, por exemplo, você vê pessoas, por exemplo, que moram na rua, que elas organizam a barraca dele no modelo de uma vida familiar, né? Então, eu acho que iniciativas como essa, com as suas contradições, com os seus problemas, com as suas disputas, elas já partem de um princípio que me agrada muito, que é você estabelece uma relação com o espaço, com as pessoas no entorno, com o trabalho coletivo, que é diferente da forma dominante de organização. Há quem diga que isso não é nada, isso é uma grande bosta. Só que, amigo, é o seguinte, eu só tenho essa vida. Então, se eu não consigo viver o máximo que eu puder numa lógica, que é uma lógica baseada, então, aí pensando no anarquismo, né? Pelos princípios da ação direta, da autogestão, da solidariedade, do respeito à vida nas suas várias formas, a vida humana, a vida vegetal, a vida animal, né? E as formas de organizar também, né? E as formas Porque de organizar. O mutirão tem uma tradição aí ameríndia, né, cara? A própria palavra e tal. Né? Mais do que ameríndia, né? Eu acho que você faz muito bem, como Erasto, em voltar para essa ideia do mutirão, porque ela é efetivamente um processo de construção e relação autogestionário. Sim. Porque você vê, por exemplo, em São Paulo, né? A grande experiência em São Paulo de mutirão habitacional se deu ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, mais bombado especificamente em gestão da Erondi. Qual que era a questão principal ali para mim, né? Quer dizer, hoje você tem um programa habitacional que não dá casa para as pessoas. O que ela dá é uma dívida no banco. Então, Minha Casa Minha Vida, qual é o problema do Minha Casa Minha Vida? Ela é o endividamento do cidadão comum, você falou de classe média, do que se chamaria aí de classe média baixa, né? É diferente do como acontecia nos anos 80, que era um lugar que foi ocupado pelas pessoas, as pessoas se organizaram, aí de repente você tinha lá algum tipo de linha de crédito para o cara comprar material de construção e tal, mas ele fazia a casa dele. Você entende que a relação desse sujeito com o espaço dele é muito diferente de um sujeito que só vai lá no banco, assina um contrato e recebe uma chave de uma coisa que foi construída por alguma empreiteira filha da puta que financiou a eleição das pessoas? Então, eu acho que o que é legal dessa ideia de ecologia social do multi é dizer que é necessário encontrar outras formas coletivas, autogestionárias, de ação direta, porque tem isso também. As pessoas acham que a ação direta é jogar bomba. Ação direta pode ser jogar bomba, mas não é jogar bomba, diante de um problema, eu resolvo ele de maneira direta, eu não instalo mediação, eu não vou no governo, eu não vou numa empresa. Então, se efetivamente, por um dado lamentável, isso aqui é da porra da Petro, não sei nem falar. Transpetro. Mas se existem pessoas dispostas a estarem aqui no fim de semana, plantar, extrair daqui alguma coisa, né? Porque, por exemplo, você faz uma horta comunitária, você não está extraindo só hortaliça de lá. Você está extraindo relações, sim. Você está criando conexão diferente com o espaço, com a terra, com conhecimento. Isso é ação direta, amigo. Sabe por quê? As pessoas, nem sei quantas pessoas se colocaram essa questão na pandemia. Só que quando fechou tudo na pandemia, se o Pão de Açúcar, se o Carrefour tivesse fechado, você não estava nem comendo, amigão. Porque sua vida está tão dependente de uma rede internacional de produção, que se essa rede colapsar,
Você não come. Então me diz uma coisa, quem vai querer fazer revolução assim? Então você precisa fomentar nas pessoas a capacidade delas produzirem, delas... É o que o Malatesta, na polêmica com os anarcoterroristas, chamava de propaganda pelo fato. Que é, tudo bem, eu posso ter uma boa retórica sobre o que é o anarquismo, posso convencer as pessoas, tal, parará, mas assim, nada mais do que você mostrar que efetivamente funciona. E funciona. Por quê? Porque no fundo, muita coisa só não foi pro vinagre ainda, não colapsou, e aí a gente pode fazer uma crítica, que é meio essencialismo e tal, mas assim, nisso eu não consigo discordar do Kropotkin. As pessoas têm um impulso natural de se ajudar, de ter ajuda mútua. O governo é que impede isso, a propriedade é que impede isso. Cara, é muito louco. Um dos clássicos do anarquismo brasileiro, que é A Doutrina Anarquista ao Alcance de Todos, de José Itzi, a primeira coisa que ele fala no livro, está na página 5, 6 do livro, ele fala, o problema pra gente, pros anarquistas, é a propriedade da terra. Se enquanto a gente não abolir a propriedade da terra, não vai ser possível construir uma sociedade anarquista. Por quê? Porque assim, depois você cria formas abstratas e jurídicas de mensurar a propriedade. E você extrai disso formas abstratas e jurídicas de valor. Então, propriedade intelectual, essas coisas que tem hoje no capitalismo financeirizado. Agora, tudo isso só existe porque isso aqui é de alguém, porque tem dono nessa porra. Porque uma pessoa que passa fome não pode vir aqui e plantar o que ela precisa para comer. Então, me parece que você pode discutir uma questão de escala, de eficiência, de projeção, se isso vai produzir ou não vai produzir uma grande resistência, mas um fato é inegável. Se você juntou com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 pessoas, 20 pessoas, e você produzir um trabalho coletivo que se baseia em princípios de autogestão, ação direta e tal, você está fazendo muito mais pelo que se chama hoje em dia de anarquismo do que qualquer outra pessoa. Porque se você não vive isso, se isso não faz parte da maneira como você tá, por isso que a polêmica anarquismo social, anarquismo multidivisão é uma polêmica falsa. Porque se isso torna parte da sua vida, cara, você está avançando. Claro, alguém vai dizer assim, aí sempre tem um idiota que vai falar assim, ah, mas você trabalha, você é professor do Estado. Tá bom, meu amigo. Infelizmente eu não consigo fazer com que isso seja a minha vida como um todo. Mas ela é na maior parte, ela é na parte em que eu consigo ainda decidir. E ela é, mesmo nas relações com o Estado, mesmo estando dentro de um espaço disciplinar, governado como uma escola, uma universidade, eu estou ali, para usar a metáfora do mutirão, plantando sementinhas da revolta, que podem ou não, porque qualquer pessoa que tenha plantado qualquer coisa na vida dela, eu sei que a maioria das pessoas ultimamente não tem essa experiência, infelizmente, você planta, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, pode ser que fique bom, pode ser que não fique bom. Aí, claro, é a experiência que vai dizer, olha, faltou água, faltou luz, precisava de um defensivo aqui porque tem uma praga, ou a gente vai ter que pegar uma técnica aí agroecológica de desviar a praga de um jeito ou de outro, igual fizeram no sul da Bahia para combater a vassoura sem defensivo químico, né? Então, eu acho que assim, a gente precisa sair de um campo que as redes sociais jogaram a gente, que é um campo identitário, não no sentido do que se chama de identitarismo, né? Porque hoje em dia ficou moda você chamar a luta das mulheres, dos pretos e tal, de identitarismo como forma de desqualificar essas lutas. Ela tem problema, como todas as lutas têm problemas. Agora, o que se tem muito, e é verdade, é o identitarismo político, onde as pessoas ficam ali presas no que elas decidiram ser a figura pública delas e vão defender autor, livro, caralho. Não, a gente precisa pensar na vida, na forma de vida. Então, qual que é a melhor forma de resistir? Forma de vida. Isso é papo de louco e os loucos me entendem, eu sei. Deixar os visão de pombo falar que eu chapei. Mas quem tem... Eu achei interessante o Akash falando do identitarismo político. Né? Ele falou, a pessoa se caracteriza como uma identidade, né? Posso pensar anarquismo, já que a gente está falando de anarquismo,
Né? O anarquista fala assim, eu sou anarquista, para eu ser anarquista eu tenho que ter tanto um estilo de vida anarquista, né? Quanto uma... Muitas vezes o próprio anarquista social também tem esse estilo de vida, tem uma vestimenta, uma roupa, né? Constrói uma identidade de anarquista. Que é comum, né? Qualquer pessoa que tenha estudado 2 semestres de antropologia... Uma boina, sabe que é assim. tipo um tipo de tênis, né? Um tipo de tênis que o anarquista gosta. Sim. Enfim, mas aí acaba ficando com medo de se misturar. Né, com outras situações. E isso é uma coisa que a gente faz muito, né, aqui na Mutirão, né? A gente tá misturado. O próprio Profeta, né, que é o cara que criou esse jardim aqui, né, ele é um cara aí que vem de uma cultura, né, daquele catolicismo de comunidade de base, né, do PT, da libertação. Do PT sindical aí dos anos 70 e 80, né? O cara que cresceu nesse meio. Né, mas ele está aqui sendo solidário, a gente está aqui fazendo alguns atos de solidariedade. Né? Então, esse identitarismo também às vezes impede a gente dialogar, né? Nesse sentido. Né? Não só dialogar, eu acho que assim, você falou de misturar, né? Eu não consigo conceber um anarquismo que não esteja aí misturado, entendeu? Que purismo que é esse, entendeu? Isso aí é um passo para você ser autoritário, coisa do tipo. E mais, né, cara, a gente precisa lembrar que a gente nunca foi maioria. Os anarquistas são minoria e estão muito bem com isso, mesmo minoria numérica. Por quê? A revolução, para qualquer um, você vai ler o Bakunin, o Malatesta, o Kropotkin, ela não estava guiada pela ideia de transformar todo mundo em anarquista, de converter todo mundo ao anarquismo. Se o problema fosse esse, a gente montava umas igrejas do anarquismo aí, saía pregando. Se tem uma pá de idiota que segue qualquer imbecil que lê a Bíblia, aí você acha que a gente não ia conseguir? Eu conseguia montar a igrejinha aí e eu acho que ia me dar bem. Né? O problema não está nisso, o problema está em fomentar, aonde você está, em meio às pessoas, tal, formas de viver que tenham como princípio a liberdade. A questão fundamental do anarquismo ainda é a liberdade. Né? É a desigualdade? É, mas é sobretudo uma crítica radical à simetria de poder. Né? Então, eu acho lamentável que alguém trate, por exemplo, a relação com a anarquia e com o anarquismo, com os anarquismos, uma questão de identidade, não é uma identidade. Eu até brinco com isso, né, cara? Eu costumo dizer, todo lugar, eu sou anarquista. Na verdade, eu sou palmeirense, né? Palmeiras é a identidade que eu me dou é essa, Palmeiras. Só que eu também não tenho como não dizer que minha vida inteira teve relacionada com anarquismo, né? Desde moleque, desde o punk e tal. Mas eu não estou confortável nesse lugar, entendeu? Por quê? O anarquismo é, antes de mais nada, para mim, uma baliza ética, entendeu? Tipo, por quê? Porque também a vida não é linear, entendeu? Tem momentos da sua vida que você tá mais de um jeito, tem momentos da sua vida que você tá mais de outro, e você ter esse conjunto de princípios éticos, de questões estéticas, que no meu caso estão fortemente vinculadas ao anarquismo, são importantes para você, às vezes, se orientar no marzão do mundo, entendeu? Então, não se trata de identidade, se trata, se você decidiu, e aí é uma decisão deliberada, né? Eu estou vinculado, eu tenho essa relação com o anarquismo. E é engraçado, porque eu mesmo vivi isso em várias situações diferentes. Né? Claro, minha experiência assim, de associação anarquista mais longa ainda é com o No Sol, né? Com mais de 20 anos lá. Né? Mas ela, inclusive a minha experiência lá, ela se tornou eu também. Ela irradia para qualquer lugar, para onde eu tô, como eu disse, na relação com os meus amores, com as minhas amizades, com as minhas formas de estar no mundo. Entendeu? Então, não, purismo, tomar no cu. Ou se não, é o que a gente vê hoje, né? Aí, tudo bem, é um fenômeno muito específico de rede e tal, mas assim... Noves fora, o que você vê de tretinha hoje política, principalmente o pessoal mais jovem e tal, é puro suco do masculinismo, entendeu? Mal resolvido. Ah, eu sou brabo, eu vou fazer. E aí não é à toa. Uma parte da juventude se interessa por uma forma do autoritarismo, que são as formas que hoje a gente chama de extrema-direita, e outra parte pelas formas do autoritarismo chamados de esquerda, que é fundamentalmente o marxismo
autoritário, ou, se você quiser, o stalinismo, né? Ou o marxismo-leninismo. E eles, nenhuma dessas duas partes admite que a vida é mais simples, que a vida sai da terra. Então ela vai chamar o quê? Vai falar que qualquer iniciativa próxima disso, que é o anarquismo, né? Que ela é ingênua, que ela é infantil. Não foi isso que o Lenin disse? A doença infantil? Pois é, né? Porque é um jeito de desqualificar. Sim. Né? Mas eu diria, sou infantil sim, porque eu prefiro ser como uma criança do que ser como um fascínio filha da puta, como Stalin, Hitler ou sei lá quem for. Eles são adultos, né? Eu acho as crianças muito mais interessantes, elas me ensinam muito mais sobre... Eu virei pai recentemente, meu filho tem 4 anos, né? Ele fez uma... Aí que tá, né? Ele fez uma verdadeira revolução na minha vida. Talvez a experiência revolucionária mais intensa que eu tenha vivido é hoje conviver com uma criança. Né? Porque o mais legal de ter filho não é o seu filho em si, porque você não vira uma coisa também pequeno burguesa e tal. Mas você forçosamente passa a ter que se relacionar com o mundo das crianças, com outras crianças, com o que as crianças ouvem, com o que as crianças dizem, né? E assim como os malucos, criança não tá nem aí. Diz a verdade na sua cara, aponta seus pontos fracos, aponta suas contradições. Isso é maravilhoso, só que o homem, para usar a expressão do Caetano na música, né? O macho adulto branco sempre no comando, ele não está disposto a expor as fragilidades dele, ele não está disposto a expor as dúvidas dele, por quê? Porque ele tem que ser o grande líder que vai guiar todos pelo esclarecimento da vanguarda revolucionária da puta que pariu. Não me interessa esse tipo de gente, quero que eles se fodam. E se atravessar é pau. Porque também a gente não tá moscando, né? Cê tá ligado àquela ideia que habita sua mente desde a hora que você levanta. Salve, salve, rapa. Agora eu, Vitória, vou assumir aqui. Vamos trocar uma ideia com a Cássia aí, a partir da perspectiva aí da atividade da horta aí, o quanto que o anarquismo também tem para propor, né? E às vezes também a gente fazer umas críticas aí dentro do próprio campo da esquerda aí. E aí o quanto que o anarquismo também pode propor nisso daí. Demorou? Salve a Cássia. Opa, nóis, mano. Bom, obrigado pelo convite aí. Nóis, ó. Então, mano, primeira coisa que eu queria começar perguntando é assim, tô ligado que você tem muito trabalho sobre a questão de biopoder, né? E dessas relações de poder e tudo mais. E só que o que eu sinto hoje em dia na esquerda, de maneira geral, assim, no Brasil, hoje em dia, no cenário nacional, municipal e estadual, que eu acho que a esquerda às vezes fica muito focada num lance de performance da esquerda, tipo protesto e tal, que eu acho que tem seu valor, mas eu acho que pouco propõe de prática que realmente mude a estrutura de poder. Uhum. E aí, dentro dessa perspectiva das hortas urbanas, quanto que você enxerga que tipo, isso pode alimentar, né, uma contradição para a gente caminhar, né, de tipo, a gente rever essa questão da performance mais focada no trabalho mesmo, e o quanto que isso é prejudicial, né, só focar muito na performance, o quanto que as práticas podem ser mais discutidas e tudo mais dentro da própria esquerda. Cara, eu acho sempre complicado tomar o partido do anarquismo para falar qualquer coisa para a esquerda, porque claro que historicamente o anarquismo deriva no mundo moderno das lutas socialistas e acaba sendo alocado ali no que seria o que se chama amplamente de esquerda. Mas de esquerda e direita, a gente sempre tem que lembrar, são posições em relação ao Estado, né? Quer dizer, em relação à disputa do Estado. Como o anarquismo não disputa o Estado, ele é forçosamente anticapitalista, anti-estatal, antissistêmico, mas ele é também, no limite, ele é, engraçado, está escrito Moscou naquele carro, ele é antipolítica, né? Ou seja, ele entende a política como uma tecnologia específica de governo de uns sobre os outros e por isso recusa essa disputa e essas negociações que a política demanda. Então, eu pensaria o anarquismo fora dos dilemas da esquerda, Sim. Porque eles têm as suas formas próprias. Agora, também é histórico no anarquismo essa relação entre
ação e organização, pensamento e ação. Você usou uma palavra mais contemporânea, né? Performance e militância cotidiana. Eu penso que essas dicotomias, esses binarismos não ajudam a gente a pensar. Quer dizer, alguém que está envolvido num processo de horta comunitária, eventualmente pode ser um black bloc numa manifestação. As coisas não são excludentes. Agora, que de fato, talvez por um efeito das redes, talvez por um efeito de autopromoção, de hiperindividualização que as redes têm, acaba se valorizando mais, né, o que é capaz de produzir uma imagem impactante e menos um trabalho contínuo, que ninguém está vendo e tal. Só que eu costumo dizer, e o anarquismo tem lá suas relações com as filosofias antigas, como o cinismo ou o estoicismo, que as coisas mais decisivas são feitas e se passam quando ninguém está vendo. Né? Quer dizer, se você está ali fazendo um trabalho silencioso, junto às outras pessoas, cultivando uma terra, como é o caso aqui, praticando formas de organização que não são centralizadas, não são hierárquicas, fomentando formas de solução de questões que são baseadas na ação direta, lidando com as pessoas e o espaço de forma autogestionária, eu acho que você está fazendo uma coisa muito mais decisiva do que, por exemplo, uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses participar de uma manifestação e o restante da sua vida está completamente inalterado. Na carruagem, o aro cromado brilho, passeio com a família, esposa, filho e filha. Deus abençoe e ilumina o brilho na retina. Olha como essa rima combina. Toda vez que eu pegar no microfone pra cantar. A partir da questão que o Vitor fez, eu evitaria fazer do anarquismo ou compartilhar com o anarquismo o que são os dilemas da esquerda. Porque, como eu disse, esquerda e direita é sempre uma posição em relação ao Estado. E o anarquismo não disputa o Estado, não disputa a gestão pública, nem nada disso. E por isso ele é anticapitalista, antissistema, antiestatal e, no limite, antipolítica também. Mas eu sei que essa questão da performance, para usar uma palavra mais contemporânea, ela pega em vários níveis, né? Agora, a dicotomia não precisa existir. Como eu disse, a pessoa pode estar envolvida numa horta, pode estar envolvida numa organização popular e, eventualmente, participar de uma manifestação, praticar ações diretas violentas nela, resistir à polícia, montar um black bloc, como ficou conhecido em 2013, né? Fazer a coisa certa. Ir na rua, queimar ônibus. Aliás, eu diria que essas ações seriam feitas de maneira muito mais interessante se elas estão baseadas num cotidiano que sustenta isso, né? Inclusive são mais preservam mais as pessoas, né? Nesse sentido, né? Porque do que simplesmente um arrobo de uma pessoa. Mas, como eu estava dizendo também, o anarquismo ele tem uma certa relação, ou se estabeleceu uma certa relação da anarquia, do anarquismo, com filosofias antigas como o cinismo grego ou o estoicismo romano. E, pensando nisso, eu diria que as coisas mais importantes são feitas quando ninguém está olhando, né? Então, me parece que você tem um trabalho contínuo, baseado na ação direta, na autogestão, na recusa da centralização, na recusa da liderança, na recusa da constituição do poder, na recusa da formação de burocracias dirigentes, é mais decisiva do que você participar eventualmente de uma manifestação e não alterar em nada a sua vida. Então eu acho que, em grande medida, o que se chama hoje em dia de ascensão da extrema-direita é porque a extrema-direita coincide com os desejos da maioria da população, né? E você não vai mudar os desejos num trabalho de convencimento ou de tomada de consciência. Você precisa apresentar outras formas de viver para elas, e ainda que seja num espaço microscópio, estar envolvido, por exemplo, num processo de horta comunitária, agroecologia e tal, é uma forma de fazer isso também. Então acho que desdobrando disso daí, eu ia te perguntar, ainda dentro desse aspecto aí de tipo...
os reflexos do anarquismo ainda dentro da esquerda. Eu tô ligado que você falou de uma não disputar tanto a esquerda assim, mas eu sinto que, por exemplo, na nossa história aqui no Brasil, em 1917, na greve geral, a gente tem uma participação do anarquismo muito forte. Na época o anarquismo, eu acho que era mais hegemônico assim dentro do campo da radicalidade, né? O PCB ainda não estava tão grande. E eu acho que a gente teve um reflexo no cenário nacional aí, muito positivo, né? Por conta dessas manifestações. Um reflexo muito positivo, que é a diminuição da carga horária, né? De trabalho, da jornada de trabalho. E às vezes eu sinto que a gente perdeu esse horizonte também um pouco. De ter uma capacidade de tensionar. É óbvio que a gente estuda na história que tipo a CLT e tudo mais foi uma concessão ali do Getúlio, todo bonzinho, mas a gente sabe que tipo política envolve a política mais ampla, né, envolve essa questão de ameaça e de tensionamento, né? A gente viu isso daqui mais ou menos parecido com o lance que eu acho que o Guilherme chegou a comentar com você, o lance da cartilha da Transpetro aqui, né? Que a gente tensionou. E aí eu sinto que tipo a esquerda de uma maneira geral, ainda englobando anarquismo dentro desse campo da esquerda, ou enfim, qualquer. Vamos pensar, categorizar assim, qualquer movimento político que se coloque anticapitalista, às vezes perde esse horizonte de alguns ganhos imediatos que melhorem de fato a vida da classe trabalhadora, assim. E aí eu queria ver com você se, tipo, o quanto que nessa busca de performance aí, né, que eu coloquei como performance, né, a questão do protesto e tudo mais, que eu ainda acho que é importante, porque você disputa o imaginário, quanto que a construção, você falou, né, dessa questão da agroecologia, das hortas urbanas, mas, tipo, o quanto que essas iniciativas autogestionadas têm capacidade de tensionar o Estado para outros âmbitos também, né? Aqui a gente tensiona nesse aspecto da produção de comida, né? Uma produção de comida sem finalidade de lucro. E eu acho que também a própria galera anticapitalista às vezes se perde nisso, né? Às vezes a gente, sei lá, não negando também a importância disso, mas a gente faz uma feira e tudo mais, mas a gente está fazendo mais um novo nicho ali de mercado mais artesanal do que realmente ir contra a lógica de mercado. Você acha que isso também se engloba um pouco nisso, de, tipo, na falta de imaginação dentro do nosso campo mesmo, assim, de, tipo, às vezes pegar e tensionar, de, tipo, falar, pô, eu preciso pensar numa maneira de agir politicamente fora dessa lógica de mercado mesmo. Pô, tem várias coisas aí, né? Uma velha professora de antropologia minha, Carmen Junqueira, uma vez eu tava gravando umas coisas com ela também, junto com o Passetti, e ela disse uma coisa que eu não esqueço nunca, né? O capitalismo é uma ave de rapina, né? Ele é capaz de se apropriar de tudo, né? Ele consegue destruir todo modo de vida. Veja o que ele fez com os povos ameríndios em todo o continente, né? Então, não dá muito para se orientar em termos de vitória e derrota. A gente tem que se orientar pelas lutas nas quais a gente sente capacidade e vontade de engajar. Agora, também é preciso ser dito que hoje, o que se chama hoje de esquerda, não é anticapitalista. Ela não é anticapitalista. Ela disputa a gestão do capitalismo em determinados moldes. Veja o encantamento que muitas pessoas de esquerda têm com a China hoje, que não deixa de ser, né, um país capitalista. E eu penso que essas experiências micro, elas precisam escapar justamente do que você falou, de se tornar só um nicho de mercado, entendeu? A feira do radical, a feira do não sei o quê. As feiras são importantes, os anarquistas têm uma tradição longa de feiras de livro, que eles valem menos pelo que elas valem menos pelo que elas comercializam e mais pelo encontro, para você trocar ideia, para você saber das pessoas, né? Mesmo, por exemplo, com vários problemas que a gente sabe que tem e teve a Feira de São Paulo, a Feira do Livro Anarquista em São Paulo, eu adoro ir porque eu brinco que é data cívica, assim. Tem muita gente que eu encontro uma vez por ano só na feira, né? E é bom saber, é bom estar ligado. Agora, voltando ao exemplo que você comparou, que é a greve de 17,
eu acho que o que tem que se tomar dali é a urgência da luta, né? A gente precisa lembrar que parte significativa da mobilização que criou a greve geral de 17 foi feita pelas mulheres por conta da superexploração e até da morte que seus filhos estavam sofrendo dentro das fábricas. Então a gente tem que fazer menos cálculo de correlação de força, menos análise de conjuntura e mais ação direta quando algo nos interessa. Por quê? Porque é só a partir daí que algo extraordinário pode ser produzido. Eu acredito que as pessoas que começaram a organizar a greve em 17, elas não estavam achando que isso ia virar greve histórica e tal, e que quase 20 anos depois, pouco menos, né, a pressão do movimento operário ia ser tão grande que o governo ia ter que ceder com algum tipo de concessão que depois veio se chamar Consolidação das Leis Trabalhistas, que é a CLT, e não à toa inspirada ali em vários pontos do que foi a organização dos trabalhadores pelo fascismo italiano. Porque também tem isso, né? A greve de 17, todo o movimento operário até a década de 20, ele era quase que exclusivamente anarquista. Isso não quer dizer que todos os operários eram anarquistas, mas os centros de cultura, os ateneus, os sindicatos, se orientavam por uma forma de organização anarquista e lutavam pelo que era de interesse imediato dos trabalhadores. A própria campanha da jornada de 8 horas, ela tinha menos a ver com uma luta por direitos e mais a ver com uma luta por forma de vida. Tanto que o lema era 8 de trabalho, 8 de descanso, 8 de lazer. Né? O que dá aí 8, 8, 16, 16 com 8, 24 horas. Então, eu acho que qualquer luta ela deve se balizar por isso, pelo interesse imediato, porque esse é o princípio da ação direta, né? O que se chama hoje de esquerda tá o quê? Tá disputando representação, né? Eu represento tal coisa, eu represento tal coisa. E se a gente se envolve em lutas imediatas, lutas dispersas e descontínuas, eu acho que a gente produz algo muito próximo do anarquismo, sim. Aí agora, falando sobre a questão de, tipo assim, às vezes é o que a gente sente também da horta, né? O quanto que o capitalismo, de maneira geral, faz com os indivíduos, principalmente os indivíduos mais urbanizados, assim. Quando a gente chega aqui, tipo, para trabalhar na horta, tipo, eu também sou um cara urbanizado, né? Eu tinha algum contato com o trato na terra, assim, por causa do meu avô, que é um cara que sofreu o êxodo rural, né? Aqui no Brasil acho que tem essa particularidade também, né? A geração dos avós sofreu um êxodo rural, então a galera tem o conhecimento, tem uma técnica, né? E aí, tipo, a gente ainda tem contato próximo, que eu acho que imagino que, tipo, na Europa isso é mais distante, porque o êxodo rural aconteceu há mais tempo. Mas o que eu sinto é que, tipo, também acontece, tipo, quando a gente vem aqui pra horta, a galera, tipo, mesmo eu tendo esse contato ali com meu avô e tal, ainda faltou muita coisa, assim, né? E aí o quanto que o capitalismo vai deixando a gente unidimensional. E quanto que isso afeta, inclusive, dentro de coletivos de esquerda, assim, que, tipo, às vezes a galera cola no coletivo mais interessado em querer organizar do que realmente trabalhar no âmbito braçal lá, e muitas vezes ele é incapaz de trabalhar, né? Não sabe. Até, tipo, tá ficando aquela figura meio caricata, assim, da galera do Santa Cecília com o bonezinho do MST e tal, mas se você botar uma enxada na mão... Tem uma samambaia. Uma samambaia. Fazer uma enxada. E, às vezes, também debater essa questão, assim, a gente, quando entra na horta, assim, que a galera chega pra horta, a gente fala muito sobre isso, né, de falar, pô, além de você estar aqui, assim, pra contribuir com uma causa e tal, uma ideia política, serve também para você deixar de ser esse ser unidimensional, né? Tanto é que a brisa até que o Kropotkin falava muito, né? Que o capitalismo vai deixando a gente menos produtivo, né? E a gente tem essa ideia de que o capitalismo extrapola a produção, mas eu acho que, tipo, ao contrário, principalmente que, tipo, essa galera que vem, tipo, de um trabalho de terceiro setor e tal, eu trampo, por exemplo, como designer e tal, e aí, tipo, uma galera que trampa comigo em agência, os caras que só sabem mexer no computador, se botar aí pra sobreviver no meio do mato, eu... O macaco não sabe fazer um arroz e feijão. Sim, capaz, bem capaz. Se for homem ainda... Mas... Qual que, tipo, é também essa contradição dentro da esquerda, de, tipo...
o próprio cara da esquerda tá extremamente unidimensional e muito mais focado nesse lance de organizacional e procurando os movimentos políticos mais como um palanque do que um lugar para ele realmente trabalhar a política, assim. Cara, eu acho que se a gente pensar só em anarquismo, ou em anarquismos, ou em anarquistas especificamente, esse dilema não devia nem existir, né? Porque o anarquismo, cada vez mais, eu acho que ele é a vida, né? Pelo menos para mim. E por quê? Porque a vida não está hierarquizada, a vida não está compartimentalizada, dividida. A vida se dá como ela se dá, a vida é travessia, né, cara? Então, eu não sei em relação a outras correntes de esquerda e tal, mas em relação ao anarquismo, ninguém pode chegar numa ação e dizer que vai organizar ela, entendeu? E aí você está indo contra o princípio básico da ação direta. Agora, pensando na experiência das pessoas, em geral, mais amplamente, isso que você falou, eu acho que de fato isso é um problema contemporâneo, porque, sei lá, eu sou um pouco mais velho que você, quem sofreu êxodo rural foi minha mãe. Minha mãe cresceu no interior, meus avós continuaram lá, meus avós trabalharam em lavoura de café muitos anos, minha mãe trabalhou como criança na lavoura de café, depois trabalhou numa fiação lá na cidade dela mesmo, uma fábrica de tecidos, né, indústria têxtil, e ela vem para São Paulo com uma amiga para morar em Guarulhos e trabalhar na Ericsson. Ela trançava fio de telefone, que é uma coisa que os jovens hoje nem sabem que um dia existiu, telefone com fio. Então também tem um pouco, meu tio, como ele continuou no campo, eu, por sorte, quando criança, sei mais ou menos o que é, já matei um porco, sei o que é plantar uma coisa e tal. E isso parece pouco, mas não é decisivo, né? Na outra parte da conversa com o Guilherme eu estava falando, eu não sei como as pessoas na pandemia não viveram a angústia de saber que se a cadeia produtiva de fato colapsasse, eu torci muito para isso, embora eu achasse que era pouco provável, elas não iam ter como comer. Porque se o Carrefour, o Pão de Açúcar, o Mambo, sei lá, fechasse, elas iam fazer comida como? Iam tirar comida da onde, né? Então acho que eu concordo com o Kropotkin, né? A gente perde a relação com os outros seres viventes, sejam vegetais, minerais ou animais, e não existe construção do anarquismo possível hoje que não considere essa capacidade não como uma expertise, né, mas como um conhecimento mínimo, até porque esse é o princípio básico da alienação, né? Quer dizer, sei lá quantas crianças hoje em dia devem achar que, sei lá, a galinha dá na bandejinha da Sadia, entendeu? O algodão é um produto da farmácia, não está pintado, não está plantado. Então, eu penso que, ainda que numa escala microscópica, esse tipo de experiência de plantar, de saber também o manejo, de, por exemplo, você vê a nossa alimentação, né? Eu acho que quase todo mundo da minha geração que viveu o punk teve isso. Eu fui vegetariano 6 anos, fui vegano 2. Hoje em dia eu como carne, eu gosto, enfim. Eu brinco que é uma contradição que eu carrego aí, porque a grande maioria dos anarquistas são vegetarianos. Sim. Por N razões que eu acho bastante pertinentes. Mas a questão principal não está aí. A questão principal está, cara, você não pode ter uma relação com o seu alimento, com o que te sustenta a vida, que é uma relação de consumo, que é uma relação cindida. E mais do que isso, né? O capitalismo vende uma coisa que, assim, você entra no mercado, você fala, nossa, quanta coisa diferente aqui. Não tem. Os alimentos comuns, eles são mais ou menos derivados de 3 ingredientes: leite, trigo e milho. Entendeu? Mais nada. E mesmo as carnes, né? Carne de porco, de boi e de frango, né? Então, além de tudo, essa forma de consumo dos alimentos não respeita o ciclo da vida, não respeita a diversidade, né? Então, por exemplo, quando eu fui vegetariano, eu fui muito impactado pelos debates que eram feitos. Tem, né, o famoso documentário A Carne é Fraca e tal.
E eu de fato acho bizarro, mano, que a gente se alimente de um sistema de crueldade desse tamanho, né? Mas eu não acharia bizarro comer carne se você criasse ali, até porque, entendeu? Até por questões que hoje são colocadas como questões de saúde, no fundo elas não eram um problema porque elas estavam dentro do ciclo. Você não ia comer carne todo dia, entendeu? Você não ia, porque tinha lá, você tem que criar, você tem que... E outra, mesmo a relação da crueldade animal é outra. Porque, ao contrário do que se pensa, uma pessoa que ela mesma mata o bicho que ela está comendo, ela tem dimensão do que está acontecendo. A crueldade está no sujeito que não faz a menor ideia. Então ele não sabe o quanto o porco grita quando você enfia a faca debaixo do sovaco dele para matar, né? E eu acho que seria muito importante que as pessoas tivessem essa noção. Olha, é o seguinte, não é um problema moral, entendeu? Ai, coitadinho do bichinho, você vai matar. Não, mas você precisa entender que o que você está comendo tem um processo. Você vê, por exemplo, vários povos ameríndios acreditavam que os ancestrais reapareciam em bichos da própria floresta. E aí eles não caçavam determinados bichos. Então, cara, era uma cosmovisão que uma cabeça moderna pode julgar como uma espécie de superstição, mas no fundo era uma forma de organizar o meio ecológico onde eles viviam. Então eu não vou matar tal bicho porque ele tá lá no meu ancestral tal, ou eu não vou caçar capivara em determinado período do ano, né? Sei lá se eles têm essa noção de ano, isso é bem ocidental também. Então eu acho que muito dessas experiências, elas valem, ainda que elas não produzam uma revolução, elas valem por reinserir isso na vida das pessoas. E assim, cara, não tem régua de sucesso, entendeu? O que eu costumo dizer é que eu sou anarquista porque é melhor viver assim. Eu prefiro viver assim, entendeu? Eu prefiro viver num mundo onde eu não tenha paranoia de disputa de poder. Eu prefiro viver num mundo onde a solidariedade seja uma possibilidade, né? Eu estava outro dia lendo aquele livro póstumo do David Graeber com o David Wingrove, e eles fazem uma discussão em algum momento lá sobre a questão da violência entre os Yanomami na Amazônia, né? E ele estava dizendo assim, e ele chegou numa fórmula que eu achei genial, que ele dizia assim, olha, muitas pessoas que viveram, pessoas ocidentais que foram viver com os Yanomamis, ou muitos indígenas que depois foram viver no mundo branco, os indígenas, quando vão viver no mundo branco, eles envelhecem, eles querem voltar para a aldeia. Essas pessoas brancas que viveram com os indígenas, tem vários exemplos de pessoas que não queriam sair de lá. Ou muitas vezes elas viveram tempo, saíram e elas decidem voltar para viver lá com eles. Principalmente na velhice. E aí eles vão relacionar isso a uma forma como esses povos organizam a questão da violência e da segurança. E eles vão dizer assim, o mundo ocidental, o mundo moderno, ele cria instituições violentas, como a polícia, prometendo que você nunca vai sofrer violência. E fatalmente você acaba sofrendo, ou em algum momento você acabou sofrendo da própria polícia. Aí, eu estou confiando na pesquisa deles, né? Os Yanomamis, eles não têm uma organização para impedir que a violência aconteça. Mas eles têm uma organização que garante a qualquer sujeito que se você tomar uma flechada, o grupo vai cuidar de você. Que é o contrário, né? Porque aqui, eventualmente, se você tomar um cacete e ficar jogado ali, é capaz de nego passar com você todo fudido e não fazer nada, não te ajudar. Então acho que tem um pouco a ver também com a forma como a gente se relaciona com outras formas de vida que estão no nosso entorno. Esse sorriso estampado no meu rosto é pra me lembrar de sempre agradecer. Não tem tristeza maior do que sentir fome, olhar pro lado e não ter nem o que comer. Nem tô falando só de pão. Agora, queria fazer uma questão que dialoga bastante com o Graeber, né? Do lance de que existem vários outros modos de vida já acontecendo aqui, mesmo com o capitalismo aí sendo hegemônico, né? Pelas frestas. E aí que a gente brinca também, né? Que tipo, a gente chegou aqui e no outro terreno ali, no terreno 1 da Horta 1, a gente conheceu o seu Antônio, que é um agricultor aqui da Vila Vivaldi e tal, que ele ocupava o terreno também. Ele nem tinha registro legal nem nada, só ocupava lá, produzia comida, produzia tipo rosa, distribuía no Dia das Mães,
para senhorinhas aqui em volta, distribui a comida, o pessoal chega até querendo dar um dinheiro para ele cata e fala, não preciso de dinheiro, só preciso me mexer porque eu sou velho, não sei o quê. E, tipo, aí eu tava até brincando com a galera, eu falei, mano, a gente fica falando que a gente é os caras que vai germinar a solidariedade, mas às vezes a solidariedade já tá aí há muito tempo. E cabe a gente enxergar e, na real, só amplificar, né? Porque... E aí, tipo, acho que dialoga muito também com uma polêmica recente aí que a galera tá levantando, a questão do Nego Bispo também, né? Uma parte de esquerda mais acadêmica batendo bastante, mas que ele enxergava também isso, né? Que existiam modos de vida, por exemplo, na periferia, de você deixar a lajezinha para ir fazendo puxadinho, que se relacionava muito com umas tecnologias sociais dos quilombos, a própria tecnologia do mutirão. Então, tipo, quanto que a esquerda, tipo, às vezes chega a esquerda ou outros movimentos, tipo, muito inspirados em tanto anarquismo, marxismo e todas essas correntes aí anticapitalistas, às vezes chega na região, principalmente no nosso território aqui, né? Já querendo dizer o que todo mundo tem que fazer. Falar, não, vocês têm que ser mais solidários, sendo que os caras já têm uma solidariedade muito avançada, já tem Mano, você cola, por exemplo, a gente também tem a relação com o Clube de Várzea aqui, o Vila Vivaldi. Vai organizar as festas, todo mundo pega, divide as tarefas de uma maneira bem autogestionada também, né? Por mais que tenha ali alguns resquícios também de hierarquia, mas que as coisas acontecem, que fluem, tá ligado? E, tipo, aí os caras fazem Dia das Crianças, arrecada aquele brinquedo, distribui. E aí, quanto que a esquerda deveria aprender com essas tecnologias já populares, que às vezes ignora só porque não tá no formato acadêmico? Cara, não, bom, o quanto ela teria que aprender, tem que ver se ela quer também, né? Porque eu acho que não quer. Enfim, quando alguém vira por uma polêmica vazia de internet e desqualifica o escrito de um cara que viveu a vida inteira na luta pela terra, que viveu uma experiência quilombola e que, sei lá, deve falar bobagem também, todo mundo fala bobagem. Todo mundo fala coisa que não tem a ver, eu falo um monte. E aí simplesmente querer desqualificar porque algum tipo de grade filosófica... Eu, hoje em dia, na minha idade, parece até que eu sou muito velho, mas não sou. Eu trato isso como bobagem. É bobagem, entendeu, mano? Não tenho tempo pra isso não, mano. Tipo, sem tempo, tá ligado? Eu gostei muito do Terra da Terra Come do Bispo. Acho um livraço, acho um livro legal pra caralho. Acho que ele fala várias coisas ali que se aproximam do anarquismo. Se um dia eu tiver tempo, vou escrever só sobre só isso. Ele fala até de antipolítica, né? Ele fala, a política é uma coisa eminentemente humana. E os bichos não têm isso, né? E ele parte um pouco da nossa conversa na questão anterior, né? Qual que é a relação que você tem? E aí, eu acho que assim, primeira coisa, né? O capitalismo ele se alimenta desse suposto superpoder que ele tem, né? Ele é uma ave de rapina, como eu já disse, mas ele também, como entidade, sei lá, ele não é capaz de tudo, né? Eu acho que, por exemplo, quando o Kropotkin decide estudar ali as formas de vida selvagem na Sibéria, e ele chega à conclusão, isso que é muito louco, né? Ele chega à conclusão que a tradução social da teoria darwinista foi feita de forma equivocada. Ele vai dizer, no fundo, o que garantiu a sobrevivência das espécies foi o apoio mútuo, foi a cooperação, não foi a competição. E que o capitalismo, principalmente pelo Instituto da Propriedade, seja ela propriedade privada ou propriedade estatal, ela introduz forçosamente, artificialmente, a questão da competição. Porque eu concordo, acho que o Graeber diz isso lá no Dívida, né? Formas de cooperação estão aí postas, elas são praticadas o tempo todo. Eu arriscaria dizer, entre 1000 aspas, é mais natural a gente se ajudar do que a gente não se ajudar, né? Ele dá até um exemplo banal, ele fala assim, você está trabalhando num lugar, e aí você pede emprestado a ferramenta do seu companheiro de trabalho. Ele não vai calcular o quanto, aquele dia... Quer dizer, hoje em dia as pessoas estão tão idiotas que elas são capazes de falar, aquele dia eu te dei um cigarro, entendeu? Mas assim, o comum das pessoas, digamos, saudáveis,
É assim, mano, você quer uma água aí, quer comer um bagulho, vem comer com a gente, né? Ficou famoso nos memes liberal aí. Não existe almoço grátis. Eu já almocei de graça em vários lugares, mano. Sim. Em vários lugares eu já almocei de graça. E ninguém me cobrou e não tive que ir atrás de ninguém. Como eu já ofereci também comida para várias pessoas. E, inclusive porque você não estabelece uma relação com a comida que é de consumo, né? Sim. Você chama alguém para comer na sua casa para viver um momento com ela, partilhar, conversar e tal. Social mesmo. Então eu acho que assim, a única forma, a única proposta política moderna que teve a sensibilidade de notar isso foi o anarquismo. Por isso que eu estou deslocando um pouco de uma discussão que seria a esquerda ou não, mas o anarquismo ele sempre valorizou essa sensibilidade em relação às formas anárquicas que as pessoas já praticavam na vida dela, né? E acho que a experiência popular, seja ela campesina ou urbana, é uma experiência de apoio mútuo, que é destruída pelos elementos exógenos que vão organizá-las. É um partido, é uma ONG, é o Estado, é uma empresa, porque um edital, exatamente. Porque as pessoas deixadas as necessidades e urgências dela, elas tendem a se ajudar, né? Não sei quanto também, hoje em dia a maioria das pessoas cresce em condomínio e tal, mas cara, eu lembro assim, eu era criança, cara, quantas vezes, agora eu tô revivendo muito isso por causa do meu menino que é pequeno. Eu saía de casa, ficava na rua, né? Assim, na rua, jogando bola, andando de bicicleta e tal. E óbvio que na época eu não tinha essa consciência, mas hoje eu sei, inclusive conversando com a minha mãe, que era o quê? Existia um acordo que ninguém fez uma assembleia das mães, falando assim, olha mães, agora a gente vai decidir que todo mundo é responsável pela criança do outro. Não, as mães cuidavam dos filhos. Eu lembro, eu estudava numa escola da prefeitura que era relativamente próximo, uns 8 quarteirões. Elas se organizavam para assim, cada dia uma levava o bando inteiro de criança para a escola, né? Enquanto a outra ficava cuidando dos trabalhos domésticos e tal. Uma privatização e outras do cuidar, né? Não, o que eu tô dizendo é, a tendência das pessoas é se ajudar, é cuidar um do outro, é cuidar das crianças coletivamente, sem a necessidade de qualquer tipo de grade ideológica que chancele isso, né? Agora, claro, o que os elementos do capitalismo vão fazer é incluir sempre a distinção, a diferença. A diferença não, que a diferença é uma coisa legal, mas assim, a distinção, vou usar essa palavra, né? Ah, não, fulano tem isso, não tem aquilo, eu quero ter aquilo, eu quero aquilo do fulano e tal. Eu acho curioso, assim, eu cresci nos anos 80, num bairro de periferia, e cara, não tinha isso, entendeu? Não tinha isso. Se alguém comia um bagulho, todo mundo comia o bagulho. Se tinha uma criança, tinha um brinquedo que os outros queriam também, se dava um jeito de todo mundo brincar com aquilo lá. Bom, peguei o comecinho, por exemplo, de videogame. Então nem todo mundo tinha. Então os moleques iam jogar o videogame na casa dos outros moleques, entendeu? Então, o anarquismo já tá aí. Por isso que eu gosto muito da ideia de abolição, né? O que a gente precisa é abolir os elementos que impedem que o anarquismo aconteça. Porque ele tá posto. As pessoas, elas, como eu disse antes, assim, é melhor viver num ambiente onde haja apoio mútuo, onde haja solidariedade, onde ninguém fique dizendo o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer, do que viver num ambiente onde, sei lá, tem um programa que você tem que executar e o caralho. Agora, tem gente que é isso, né? Tem gente que gosta de mandar. É por isso que eu desconfio de quem gosta de obedecer. Sabe por quê? Porque quem gosta de obedecer, obedece porque alimenta em si a esperança de um dia mandar, entendeu? Então quem desobedece porque assim, não tem por que obedecer, amigo. Entendeu? Dá licença aí, meu. Então a anarquia funciona. É isso que eu queria dizer, sobretudo. Né? É o livro do Peter Gelderloos lá, né? Se ninguém atrapalhar, todo mundo come, todo mundo goza, todo mundo vive bem, todo mundo faz o que gosta, entendeu? É o estado natural da parada. É complicado a gente falar de um estado natural, mas assim, a experiência de vida mostra que a tendência das pessoas, ao contrário do que fica se dizendo,
A tendência das pessoas é cuidarem uma das outras, entendeu? Por exemplo, eu acho muito importante o debate que foi aberto por um certo feminismo materialista, especialmente da Silvia Federici, que jogou luz sobre a invisibilidade do trabalho doméstico, né? Porque, de fato, né, muito do trabalho operário só se tornou possível porque as mulheres foram confinadas ao trabalho doméstico do cuidado das crianças, do cuidado da vida, da produção e reprodução da vida no âmbito doméstico. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tenho um pouco de pé atrás em generalizar a frase, aquilo que você chama de amor, eu chamo de trabalho não pago. Por quê? Porque, na verdade, a gente precisa desmontar a ideia de que tudo que é feito pelo outro precisa ser pago de alguma maneira. Cara, às vezes eu te dou uma camiseta, eu te dou um copo d'água, eu te dou uma comida, eu te dou uma fruta, só porque eu quero dar. Porque eu quero ver você... Bom, comida eu acho a melhor coisa pra ver isso, assim. Às vezes você acha tão gostoso uma coisa que você fala, amigo, come isso aqui, malandro. Isso aqui é bom pra caralho. Come um desse, pega um pedaço aí. E não está estabelecido nenhuma relação de troca, né? Não é à toa que o Graeber fala isso no livro dele sobre a dívida, que ele vai falar assim, olha, existe um mito fundante liberal que os homens desde tempos imemoriais eles trocam as coisas. Não, eles não trocam. Várias culturas praticavam o que o Marcel Mauss, outro antropólogo lá, vai chamar de cultura da dádiva, que é, não, eu dou e foda-se. Claro, existe uma regulação social que acaba instituindo assim, olha, se você vive num meio onde, quando você precisa de uma coisa, as pessoas te dão, você participa disso, né? Quer dizer, de uma certa maneira você sabe que se você precisar, alguém vai te dar também. Pô, mas não é melhor viver num lugar assim do que viver num lugar assim? Não, eu te dei aqui um bagulho, você vai ter que, em algum momento você vai ter que me pagar isso aí. Criar uma relação de dívida. Uma relação de dívida é uma relação de servidão, né? Então acho que o anarquismo não tem nada a ver com isso. Não, eu até lembrei agora, eu esqueci o nome acho que é antropóloga ou arqueóloga, que fala que o primeiro indício de humanidade é um fóssil em que o fêmur foi reparado, assim. Ele foi quebrado e aí depois foi reparado. E aí ela argumenta exatamente isso, né? Ela fala, pô, uma pessoa com o fêmur quebrado não ia conseguir caçar, andar, comer. Então ela teve que ser cuidada. E isso talvez defina a gente enquanto espécie humana, humanidade, né? Tipo, seria ótimo se a gente determinasse que a história começasse a partir desse momento e a pré-história antes disso, né? Mas é isso, eu acho que tipo... Mas eu não diria que isso é um traço de humanidade. Porque os animais se cuidam também, cara. Pô, quantos bandos aí não retornam pra... Ou conseguem, por exemplo, tirar o que tá machucado pra ele não ser... Né? Porque às vezes não dá pra você ficar cuidando, você tem que continuar. Mas aí você tira do caminho, entendeu? Até, tipo, as próprias plantas, né? Tipo, o lance dos frutos, né, mano? Uhum. Porque você come, pá, mas aí você ajuda a espalhar a semente. Então isso daí, se você for ver, é uma cooperação entre a gente e a planta, né? Cara. Tem um cara muito legal, você que gosta de planta, você devia ler os livros dele. É um cara que chama Stefano Mancuso. Ele tem um livro que chama Revolução das Plantas. E ele fala exatamente isso, ele fala, cara, as plantas se comunicam, entendeu? Existe uma sociedade... Hoje em dia, a antropologia, é curioso, né? Porque antropos é humano, né? Uhum. Mas os trabalhos mais pioneiros de antropologia hoje, por exemplo, da Dana Haraway com as espécies companheiras, elas estão voltadas a mostrar que muita coisa que a gente imaginava que era só humano, os outros seres vivos também praticam, entendeu? Os fungos, as plantas. O que a gente talvez precise é voltar a entender que a gente é parte de tudo isso e não que foi o pensamento moderno por excelência, que o próprio Marx parte disso, né? O humano é aquele capaz de transformar a natureza com o seu trabalho. Se ele é capaz de transformar, ele é capaz de dominar. E no fundo não, o que a gente estabelece é sempre uma relação com ela. E se a gente não cuidar dessa relação, o que vai acontecer? Essa relação vai azedar. Você não cuidar da relação com seus amores, com suas amizades, com seus filhos, que seja, vai azedar. Então a gente precisa cuidar. Tipo,
A gente tá também, aqui nesse terreno aqui, a gente tem formiga cortadeira, por exemplo. E a gente sabe que a gente chama de domesticar, né? Ela domestica um fungo. Então ela corta a planta e leva pro fungo para alimentar o fungo para depois comer. Então às vezes, tipo, esse lance de dominação veio bem antes da nossa própria espécie. E eu acho que também o que você falou aí de relação, né? Que bate muito nos escritos ali do Nego Bispo, que ele fala bastante disso, né? Que tipo, você tem que se relacionar com a natureza. Ele levanta a questão lá de tipo, ir contra o desenvolvimento e a favor do envolvimento, né? Sim. E às vezes é isso, né? De, tipo, A confluência, né, que ele fala. que conversa muito com o Kropotkin, né? Nesse lance do apoio caralho. mútuo. Que... enfim, acho que ele tem bastante semelhança. Ia ser da hora, inclusive, se você fizesse escrita ali, trazendo os paralelos. Quer fazer uma fala final? Não, cara, só agradecer. De fato, assim, eu faço uma questão de estar nessas coisas porque isso... E é totalmente egoísta o que eu vou falar, tá? Isso alimenta, cara, porque assim, a gente às vezes vive muito no mundo onde assim, não está acontecendo nada, está tudo uma merda, o fascismo está... Não, cara, no cantão lá de São Bernardo, tem uma galera se encontrando de sábado de manhã para cultivar uma terra. Claro, para a grande maioria das pessoas, isso não vai mudar os rumos da história. Mas, amigo, eu quero que a história se foda, mano. Porque eu tô vivendo agora. Então, ter uma experiência como essa eu acho muito importante. Eu acho que a capacidade que ela tem de tocar as pessoas para essas questões que são fundamentais da vida, né? A planta, a formiga, a comida, a forma como a gente se relaciona. E eu penso que se isso se generalizar, a gente vai conseguir avançar muito em relação à anarquia. Entendeu? Pô, a gente precisa... O mundo não... Tudo que aconteceu hoje no mundo não mudou do dia para a noite. Né? As coisas foram sendo transformadas. Então a gente precisa contribuir o máximo possível para essa relação com os outros seres viventes, para quem sabe um dia isso se transformar radicalmente como que é o que a gente quer, né? Eu gosto muito da imagem do Proudhon quando ele critica a revolução. Ele fala assim, se eu derrubar o regime da propriedade num golpe, ele pode se refazer no momento seguinte. Ele foi meio profético em relação às revoluções modernas, né? Porque todas elas instituíram formas autoritárias, às vezes piores do que aquelas que elas lutaram contra. Desde o Cromwell na Revolução Inglesa, passando por Robespierre na Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, independência do Haiti, o Stalin e assim por diante. Mas se eu corroer o regime da propriedade de baixo para cima, como uma formiga ou como um cupim, ele não vai conseguir se refazer, porque as bases dele foram todas comidas, né? E aí apostar, fazer uma conexão entre o Proudhon e o Deleuze aí. Se hoje todo mundo diz que não é possível uma revolução, eu ainda acho que é. Mas, enfim, se o senso comum é esse, que a gente esteja atento ao dever revolucionário das pessoas, né, cara? A revolta que cada um tem quando olha com seriedade para a própria vida e para a vida de quem está no seu entorno. Então, agradecer demais estar aqui com vocês. Boa sorte no trampo aí. Estou à disposição no que for preciso para ajudar e voltarei aqui mais vezes. É isso? Valeu!